Fala galera, tudo certo? Começando mais um Indaiatuba Podcast, sempre na melhor companhia, a sua, que nos engrandece a audiência, uma vez a cada 15 dias, aqui no YouTube e nas redes sociais da TV7. É sempre um sinal de grande prestígio contar com a sua audiência. E ao meu lado sempre ele, este homem da voz bonita, o nosso William Bonner, que agora não tá mais no Jornal Nacional, que agora vai pro Globo Repórter, tá passando férias em Nova York. Tudo bem, Aguinaldo Oliveira? Que prazer tê-lo aqui novamente. Salve, salve, pessoal. Um grande abraço, Becari. É sempre bom nós estarmos aqui, principalmente nesse ritmo final de ano, festa, sempre, né? Muita confraternização. E falando nisso, a gente precisa marcar a nossa também, viu? Eu gostaria de intimar publicamente os nossos parceiros do estúdio, né, que nos apoiam um ano inteiro, para que pelo menos um cento de coxinha saia alguma coisa aí, né? Tá cobrado publicamente. Vamos ver se sai, né, Aguinaldo? Hoje, 17 de dezembro, falta uma semaninha pro Natal e pro Ano Novo, cara. Vamos ver se sai. Ó, aqui ainda é água, mas eles podiam ter caprichado um pouco mais, né? Já é noite, né? Alguma coisinha. Brincadeira à parte, Aguinaldo, hoje o nosso programa tá jornalístico, é isso mesmo? Legal, legal, maravilha. Estamos recebendo aqui uma pessoa que é um ícone realmente da comunicação do nosso país e é um prazer enorme nós estarmos com ela aqui para falar um pouquinho da experiência. São 25 anos de muita experiência. Você sabe que você tem que prestar atenção como você se comunica nesse programa. Sua postura, a forma como você gesticula e a forma como você fala no microfone. Porque nós estamos recebendo uma profissional do microfone. Perfeito. Do jornalismo, mais de 25 anos de carreira, toda uma bagagem na TV para treinamentos e mentorias com dicas práticas, sem rodeios e fácil aplicação no dia a dia. Ela atuou durante 17 anos como repórter, apresentadora de telejornais das maiores emissoras do nosso país, TV Globo e SBT. Desde 2018, vai vendo, hein? Ela atua no mercado corporativo, no desenvolvimento de projetos de comunicação em treinamentos individuais, em oratório e media training especificamente, além de ser mestre de cerimônias, locutora e apresentadora de vídeos e podcasts. Estamos com ela, Karina Pachiega, senhoras e senhores. Muito bom. Tudo bem, Karina? Tudo bem, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, astral lá em cima. Estou animada para a gente bater papo e falar sobre o que eu mais gosto, que é comunicação. Karina, então começa do começo, né? Sem redundância. Como você escolheu e como você caiu no ramo da comunicação? Bem novinha, eu já brincava de pegar o controle remoto e simular que era o microfone. Brincava de boneca e já falava, estamos aqui brincando com a boneca tal e tal, e hoje elas vão para a escolinha. Eu já criava uma situação em que eu reportava aquela situação. Então, eu já cresci dizendo que eu seria repórter, não tinha jornalistas na família, e eu cresci falando isso. Quando teve que escolher o vestibular, eu não tive dúvida, era jornalismo e jornalismo, segunda opção, jornalismo, e assim foi. Eu entrei na TV e não vou me esticar muito, senão eu vou contar a história inteira aqui. Não, é sempre um prazer, Karina. Muito obrigado mesmo por arrumar um tempo na sua agenda e vir aqui participar conosco do Indaiatuba Podcast. É sempre um grande prazer, principalmente falar do que amamos, né, Becari? Que é a comunicação. E essa comunicação com certeza vai fluir nesse papo aí que a gente vai desenrolar daqui para frente. Bom, eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito de onde você nasceu, né, e onde você está hoje atuando aí na sua área de comunicação. Eu sou campineira da Gema. Vizinha nossa aqui. Vizinha próxima aqui. Fiz faculdade na PUC Campinas, sou filha da PUC. Porém, as minhas atuações em televisão não foram em Campinas. A gente imagina uma coisa, mas a vida toma outros rumos, né? Eu comecei minha carreira na afiliada da Globo de Mogi das Cruzes, TV Diário, região do Alto Tietê, que eu tenho muito carinho. Depois eu fui para Globo São Paulo, e depois para o SBT em São Paulo, totalizando quase 18 anos. 6 anos em cada emissora. E hoje, que eu atuo como a professora, mentora de oratória, hoje eu moro em Campinas, atuo muito em São Paulo e em alguns estados do Brasil também, quando tem alguma oportunidade. Não tenho um lugar fixo, digamos assim, né? Estou onde me chamam para dar treinamento de oratória. Ô, Karina, como que é essa rotina? Antes da gente entrar na sua parte de treinamento de oratória, como é que é essa rotina de ser uma repórter de rua, trabalhar em telejornais,
É um desafio muito grande, porque você não tem muita rotina, às vezes é de noite, madrugada, tem que cobrir plantão. Hora da notícia. Você você era mais focada num setor, por exemplo, era mais... Vocês separam por áreas também? Era mais questão que envolvia roubo, furto, coisa boa, coisa ruim, ou no jornalismo não tem isso? Como é que funciona? Eu fazia absolutamente tudo. E eu posso dizer que era um sacerdócio. Porque é o seguinte, a minha escala de trabalho saía às 8 horas da noite. Então, às 8 da noite, era anunciado que horas eu ia trabalhar no outro dia. Podia ser às 5 da manhã, às 6 da manhã, às 7 da manhã, à 1 da tarde, às 4 da tarde, às 5 da tarde. Então, assim, tudo podia acontecer. Então, a vida era meio à disposição da TV. O que não é simples. Você coloca o seu trabalho acima de qualquer coisa. Então, é uma rotina que eu, pelo menos, levei por 18 anos. Mas não é fácil. Não é fácil. E eu fazia absolutamente de tudo. Não tinha separado, eu faço só a polícia, ou eu faço só matéria de saúde, só de educação, não. Eu fazia absolutamente de tudo, o que, para mim, foi um grande diferencial, porque eu tive contato com absolutamente de tudo. Desde a IML, entrevistar famílias que perdiam pessoas queridas, até matérias de anúncios científicos, até matéria de educação, matéria de política, cobri muito política, fui muito para Brasília. Então, assim, em uma semana, de segunda a sexta, eu tinha feito de tudo. Uma hora estava dentro do Palácio do Governo, entrevistando o governador, outra hora estava dentro de uma comunidade, mostrando algum projeto, outra hora estava dentro de uma delegacia, cobrindo um caso policial. Então, assim, isso te dá uma visão de mundo muito 360 graus, assim. Muita coisa que eu passei hoje influencia na forma como eu vejo o mundo. Então, acho que foi uma experiência, assim, muito, muito rica. O repórter, ele é muito exposto. Imagina, se tem um tiroteio, você está ali na linha de frente. Sim, sim. A gente viu recentemente, né, nos últimos anos, repórteres sendo muito atacados com questão que a gente vive de polarização. Então, o repórter está muito exposto, ele está muito na linha de frente, o que tem o lado bom e o lado ruim. Mas eu fico com o lado bom e isso me trouxe assim, um repertório de vida muito, muito grande. Muito bom. Bom, são 25 anos, né, na profissão que você é, mais de 25 anos. E você, como foi dito aqui pelo Beccari, você passou por SBT, Globo. Eu queria começar pelo SBT, né? Porque temos aqui na mesa, inclusive, né? Uma miniatura de um ícone da comunicação. Não, eu vou falar no mundo, viu? Porque realmente é uma pessoa que fez a diferença da comunicação do Brasil. E você trabalhou na emissora dele, Silvio Santos, tá bom, gente? E você teve contato com o Silvio também nesse meio? Claro que o jornalismo não se mistura com o entretenimento na TV, não é? Mas ele sempre esteve presente também em todos os setores ali do SBT. Olha só, quando eu entrei, lógico que a primeira coisa você pergunta, né? Mas e ele? Ele entra aqui na redação? Como que é? Anos antes, quando ele era mais jovem, ele costumava mesmo entrar na redação, sentar, conversar com as pessoas. Eu não peguei essa época, Sim. mas eu tive alguns episódios. Teve um, por exemplo, que ele entrou na redação e ficou num canto. Assim, num canto da redação, ele queria falar com o chefe de jornalismo. Porque o Ibope do jornal estava baixo e ele queria questionar sobre isso. E bem naquele dia, o chefe de redação chegou atrasado. Então, o Silvio ficou num canto, assim, esperando e ninguém sabia o que fazer. E ele disse, vou esperar o fulano de tal chegar. E ficou aquele burburinho, né? Meu Deus do céu, ninguém conseguia nem trabalhar. Como é que faz? Com o Silvio sentado ali no canto da redação. Esse foi uma vez. Vi ele circulando algumas vezes pelo SBT. Ele deu bronca nesse chefe que chegou atrasado? Fiquei curioso agora. Deu. Uma bronca. Deu. Na frente de todo mundo? Não. Mas a gente sabe que a conversa não Não foi boa. não foi muito boa, não. Vi algumas vezes ele andando pelos corredores, sempre cercado por seguranças, porque o SBT tem mais de 2.000 funcionários. Então, você imagina o evento que era quando ele circulava pelos corredores. O SBT também tem uma praça de alimentação, de vez em quando ele ia tomar café. Um cafezinho com pão de queijo. Do nada ali aparecia. Do nada, como qualquer mortal, ia lá tomar um cafezinho. Só que já era suficiente para os departamentos começar aquela falação, sabe? Lá. Que o Silvio estava na praça de alimentação e já tinha toda uma movimentação em função disso. De vez em quando, ele também ia fazer limpeza de dente
lá no ambulatório, que tinha uma dentista lá de plantão, então ele chegava e falava o que queria fazer e também virava um grande evento. Nas festas de final de ano também ele subia no palco e andava próximo assim dos funcionários, mas nunca era uma coisa normal, nunca. Sempre era um grande evento. Mas eu não peguei, então, essa fase dele tão atuante andando pela redação. Mas eu tive alguns episódios, assim, que eu vi ele de muito perto. Sensacional. Ô, Karina, tantos anos de experiência no SBT e também na Globo, o que você acha que foi mais desafiador nessa profissão como repórter e que talvez tenha te influenciado a partir para esse ramo de professora de oratória, especialista em media training? Foram muitos os desafios. Não foi uma escolha. Eu fui demitida do SBT, numa das muitas demissões, porque tinha isso também, né? O Silvio colocava um jornal do ar, tirava um jornal do ar, e às vezes uma equipe inteira era demitida de um dia para o outro. 60 pessoas eram demitidas de um dia para o outro. E eu fui numa dessas demissões, e era um momento em que as outras emissoras também estavam demitindo. Eu fui bater na porta das outras emissoras e estava um período muito de demissão. E aí uma amiga minha que falou, você já pensou em ser professora de oratória? Eu falei, professora de oratória? Com a bagagem que você tem, você pode ajudar outras pessoas a falarem em público. Aquilo no primeiro momento foi de estranhamento, mas aí eu recebi um convite de uma escola de negócios e ali eu entrei num portal. Eu entrei num outro... num lugar onde eu nunca tinha pisado, assim. E eu descobri que realmente um repórter, um jornalista, que trabalha muito tempo em TV, ele tem uma bagagem que é muito, muito útil e muito valorizada por pessoas de todos os segmentos que precisam se comunicar melhor. Porque hoje, se a gente, qualquer lugar, se a gente for na rua e perguntar assim para 10 pessoas, você gostaria de se comunicar melhor? Provavelmente 9 vão falar que sim. Então, aí que eu me apropriei, que todas as técnicas, todas as ferramentas que eu tinha e que eu usava como repórter e como apresentadora podiam ser extremamente valiosas para profissionais de todas as áreas que precisam se comunicar melhor para alcançarem melhores resultados. Muito bem. Bom, muita gente acha que a oratória perfeita, ela é falar bonito, ou falar as palavras Como bem você. corretas. Não, na verdade são ferramentas de trabalho que nós utilizamos, né? Claro que a gente cria um personagem quando vai à frente para apresentar qualquer tipo de evento. Mas eu queria que você diferenciasse isso da mente das pessoas. O falar bonito não é exatamente uma oratória perfeita, não é? Se você conseguir juntar as duas coisas, ótimo. Mas você não precisa ter uma voz impostada, Perfeito. um vozeirão, para você se comunicar bem em público. Porque quando fala oratória, as pessoas pensam assim, oratória não é para mim porque eu não subo no palco e não falo com milhares de pessoas. Não. Oratória, falar bem, é estar numa mesa com 2 pessoas e se comunicar bem. É apresentar um projeto na empresa para 5, 10 pessoas. É gravar um podcast. É subir num palco, num evento e representar a empresa. Hoje são muitas as demandas. Gravar um vídeo para rede social. Tudo isso é ter uma boa oratória. Então, foi-se o tempo em que os profissionais se desenvolviam quietinhos. Sabe, a pessoa ficava lá fazendo dela. Hoje não tem mais isso. As empresas querem pessoas que são boas tecnicamente, mas que também tenham essa desenvoltura para essas situações todas que eu falei. Vai apresentar um projeto para o cliente? Eu apresento. Tem um vídeo para gravar para a rede social? Pode deixar que eu gravo. Vai ter uma apresentação. Pode deixar que eu represento a empresa. É esse profissional hoje que é valorizado. É aí que entra a oratória, a boa oratória. Ô, Karina, e é interessante porque isso a gente está mais do que comprovado a sua eficiência no âmbito profissional. Mas ter uma boa oratória também ajuda no quesito pessoal também, na sua relação do seu marido, com a sua esposa, no ensinamento dos filhos. Tem pessoas que te procuram com problemas pessoais para dizer, olha, eu não me comunico bem dentro da minha casa, eu gostaria de me expressar melhor com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, porque eles não me escutam, não consigo me comunicar da maneira certa. Dá para usar isso também para a vida pessoal, não dá, Karina? Com certeza. Só que as demandas chegam sempre pelo lado profissional. E aí, depois do treinamento, eu acabo tendo alguns feedbacks do tipo, nossa,
eu estou conversando melhor dentro da minha casa, eu estou tendo diálogos mais produtivos com a minha esposa, com os meus filhos, mas de forma indireta. A pessoa não procura por isso. Mas como a gente não separa, a gente é uma coisa só, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, acaba servindo para as duas coisas. Porque, assim, os relacionamentos duradouros vêm do quê? De boas conversas, de bons diálogos. Eu costumo falar que quem se comunica melhor é mais feliz. Por quê? Quando você põe para fora os seus sentimentos, as suas emoções, os relacionamentos são mais saudáveis. E quando a gente tem relacionamentos mais saudáveis, a gente é mais leve, a vida flui melhor. E com isso, a gente é mais feliz. Que Muito lindo, bem. hein? Que mensagem. Isso aí dá um corte maravilhoso, Não, hein? perfeito. Nós estamos falando com uma Anota aí, pessoa... anota Eu aí. até É. anotei o minuto 17 aqui. Já é, ó, que ótimo. Mas, Mas, claro, a gente está falando com um profissional aqui que realmente conhece da área, né? Falando desse profissionalismo todo seu, esses anos todos que você passou pelas TVs, aí fazendo palestras, enfim, apresentando eventos, todo esse conhecimento, o que você transferiu para esses cursos a qual você oferece hoje para o pessoal? Explica para a gente um pouquinho disso. Eu já ouvi várias vezes, acredito que vocês também, que repórter fala bonito. Aham. Nossa, como você fala bonito. Como o apresentador do jornal fala bonito. O que é esse falar bonito? É ter uma boa entonação, é ter uma boa dicção, é ter uma boa postura, é ter um gestual combinando com o que você fala. Tudo isso que os repórteres fazem, que os apresentadores de TV fazem, qualquer pessoa pode fazer. Então, eu sistematizei, eu peguei todo esse repertório de comunicação e transformei num método em que qualquer pessoa pode aprender a usar dentro do seu contexto todas essas ferramentas que fazem a gente se comunicar bonito. É isso que eu faço. Ô, Karina, qual que é a importância, você acabou de citar, mas qual é a importância do gesto na hora da fala? Boa. Ele representa muito da mensagem que você quer passar? Bom, vamos falar em comunicação verbal e não verbal. Vamos dividir aqui numa pizza. Do processo de comunicação, de transmissão de uma mensagem, 7% vem do que a gente fala. 93% vem de como a gente fala. Que interessante. Esse é o 80-20, então, da coisa. É um pouco mais, pouco né? mais. Não, eu digo o principal. 90-10 quase. Tá. 7% e 93%. Desses 93%, 38% vem da voz, Aguinaldo, 38% do que a gente quer passar de uma mensagem vem da voz e 55% vem da expressão facial e da expressão corporal. Aí entram os gestos, tá? Nesses 55%. Então, o gesto, ele é uma super ferramenta que complementa o que você fala. Eu sou uma pessoa que uso muito gestos, inclusive aqui agora eu estou usando. E quanto mais o gesto combina, olha só, quanto mais o gesto combina com o que você fala, mais qualidade ganha a sua comunicação, mais completa fica a sua comunicação. E muita gente não tem repertório de gesto, faz um gesto repetitivo. Repete, repete. Quando a gente tem um repertório muito grande que pode casar, combinar o que eu falo com como eu falo, inclusive no gestual. Aliás, eu preciso destacar aqui que eu estou muito feliz de ter a tradução em Libras simultânea. Eu falo de comunicação inclusiva nos meus cursos. Muito bom. É a primeira vez que isso acontece e eu estou, assim, maravilhada de ver aqui a Débora traduzindo em Libras instantaneamente e reparando nela, olha a riqueza de gestos, olha a capacidade que o corpo humano tem de ter um gesto para cada palavra que a gente fala. É muita riqueza. É muita riqueza. O nosso corpo é uma máquina maravilhosa. Mesmo com os maiores robôs e toda a inteligência artificial, ainda não existe nada que reproduza 100% do nosso corpo. Então, o gesto, a tradução em Libras é uma prova do quanto o gesto, ele engrandece, ele complementa a comunicação. Se a gente contar uma história e fizer os gestos, você quase visualiza a cena. Se eu falo que tinha um programa de TV, de culinária, e que tinha um caldeirão, que eles estavam preparando a feijoada, e que o
o candidato tropeçou e a feijoada caiu em cima dele. E aí a apresentadora teve que chamar às pressas o bombeiro e tinha uma pessoa caída. E aí os bombeiros pegaram e levaram aquela pessoa. E 3 dias depois, ela morreu. Que trágico, acabei de inventar essa história. Mas tô demonstrando aqui como isso enriquece. Exatamente. Torna muito mais palpável e muito mais interessante de você ouvir aquela pessoa. Por isso que eu fico agoniada quando eu vejo pessoas que falam com a mão para trás ou quando deixam a mão no bolso. Elas estão pegando uma ferramenta e desperdiçando. É igual quando você tem um tempero de uma comida e não usa o tempero, sabe? Então, os gestos, eles são uma baita ferramenta que as pessoas deviam prestar mais atenção e usar com mais eficiência. Muito bom. Que legal. Bom, é uma aula que está acontecendo aqui, na verdade, né? Que legal. Muito bacana. Bom, as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui, vamos pegar uma pessoa assim que queira se comunicar muito bem com as pessoas, mas tem vergonha. Aquela vergonha, aquela timidez, na verdade, para se expressar com outras pessoas. Por exemplo, enquanto nós estamos falando em uma pessoa com mais 2, tudo bem, mas quando junta 3, 4, 5, essa pessoa fica muito inibida. Quais são os primeiros passos para essa pessoa começar a galgar aí uma comunicação mais fluente? Primeira coisa, ela tem que se preparar muito bem, ela tem que dominar muito o tema, tem que estudar muito o assunto com que ela vai falar. E antes da apresentação, no dia mesmo, ela fazer um treino. Ela apresentar para o pessoal de casa ou só para o chefe. Ela se gravar. Se grava e se assiste para ter a primeira percepção, para quando chegar no momento, ela já está aquecida, ela já apresentou 1, 2, 3 vezes. Quanto mais vergonha ela tem, mais ela deve treinar. Igual o atleta, sabe? Perfeito. Antes do dia da apresentação oficial, que treina, para no momento ali, fala, nossa, eu já fiz isso tantas vezes, então eu estou mais familiarizada. Então, essa é uma das primeiras dicas. Se treinar, preparar, se gravar e fazer apresentações de ensaio, digamos assim. Essa é a mesma estratégia para quem tem medo de falar em público? Sim, isso é o primeiro passo. E depois conhecer as ferramentas, que é você saber usar entonação, pausa, dicção, postura. Existem exercícios vocais que você faz que vão te deixando mais no domínio da situação. E é isso que eu entrego nos cursos, nas mentorias. Ô, Karina, deixa eu te fazer mais uma pergunta. O que eu não posso fazer, em hipótese alguma, quando eu estiver falando em público? Você deu uma dica, colocar as mãos nos bolsos representa uma certa insegurança. O que eu não posso fazer, em hipótese alguma? Já uma dica prática aqui pro nosso telespectador. É isso aí. Desviar o olhar. Desviar o olhar? Desviar o olhar. Olhar para cima, olhar para baixo. Imagina se na nossa conversa daqui em diante, eu começar a olhar para cima, olhar para baixo, olhar para o lado. Nós já entrevistamos pessoas que a gente entrevistava e ficava olhando para baixo, hein? A gente só não posso ficar dando spoiler. O que vai acontecer? A nossa conexão vai despencar. Perfeito. Por quê? A gente estabelece um elo, estabelece um vínculo através do olhar, certo? Eu faço uma comparação, o olhar é igual o sinal de Wi-Fi. Quando todos os tracinhos estão cheios, é porque a conexão está alta. Quando os tracinhos estão baixos, a conexão está baixa. Quer ver tracinho baixo? É isso aqui, ó. Imagina, quando eu olho para uma câmera de forma direta, estabelecendo uma conversa, eu quero me aproximar do pessoal que está assistindo. Agora, imagina que eu pegue e olhe para baixo, e olhe para cima, olhe para o lado. Então, assim, não faça isso. Olhe para as pessoas com quem você está falando. Parece óbvio, mas o óbvio, na verdade, não existe. Faz toda a diferença, né? O que é óbvio para mim não é para você, sim, então é uma palavra bem complicada, o óbvio. Usar os gestos, olhar para as pessoas, não ficar só no cantinho da sala. Sabe assim, aquela pessoa que fica só no cantinho passando os slides assim? Aproveite o espaço, caminhe pelo espaço, olhe para uma pessoa, olhe para outra, converse, tente estabelecer uma interação. Então, são algumas coisas que se deve fazer. Você falou que não deve fazer, né? O que não deve fazer. O que não deve é... Desviar o olhar. Desviar o olhar, colocar a mão no bolso. Cruzar os braços. Cruzar os braços.
e ficar num cantinho. Se você subir um dia num palco, aproveite o palco. Vá para a direita, vá para o meio, vá para a esquerda. Olhe para quem está na esquerda, olhe para quem está ao centro, olhem para quem está na direita. Muitas vezes, em congressos, tudo, o palestrante, o speaker, fica atrás do púlpito. E o púlpito meio que protege, como se fosse um escudo de proteção. Então, se possível, pegue o microfone, circule, aproveite aquele palco, porque quando você, geograficamente, fisicamente, você mostra domínio da situação, você passa automaticamente mais segurança e mais credibilidade. Legal, Muito hein? bom. Tá aí dado a dica, hein? Aula gratuita para vocês, viu, pessoal? Maravilha. Bom, então falando em aula, eu quero saber o seguinte, para quem é indicada essa preparação toda? Você tem aí profissionais, por exemplo, empresários que às vezes têm muita dificuldade, né, em se comunicar talvez aí nessa hora da reunião, professores, enfim, para quem é esse curso? É um público muito amplo. É. Como você falou, empresários, empreendedores, profissionais liberais, professores. Hoje existe a necessidade da presença digital, Muito bom. ou seja, gravar vídeos, gravar story, e para algumas pessoas isso é muito difícil. E hoje o cartão de visita das pessoas é a rede social. Então, se eu vou contratar um arquiteto, um dentista, um médico, antes tinha aquele cartão de visita, agora eu vou no Instagram. Quem é aquele profissional? O que ele fala? Ele passa segurança? Ele passa credibilidade? E aí, se essa pessoa não está no Instagram, a gente costuma brincar, falar que ela não existe, né? Ou não está na rede social, é porque ela não existe. Então, muita gente me procura, uma das grandes demandas é gravar vídeo para as redes sociais. Então, tem até uma oficina de vídeo, que é para a pessoa destravar e começar a gravar. Eu faço muito isso, é uma das maiores demandas que tem hoje. Então, é para todo esse público. Eu ia até aproveitar e perguntar exatamente sobre a tecnologia que é empregada. Então, você já disse aí, não é? Essa parte de gravações e tudo mais, essa tecnologia, então, é utilizada exatamente para desprender essa pessoa ou seja, é um cartão, mas um cartão hoje muito mais presente, né? Que mostra muito mais a pessoa, né? Esse tipo de vídeo, por exemplo. Sem dúvida. Os vídeos, eles têm uma interação muito maior do que um post fixo. Então, imagina que um dentista, ele quer dar uma dica de higiene bucal. E aí ele põe lá uma arte com um desenho lá do dente e tem um texto falando. Agora, se esse mesmo conteúdo é gravado em vídeo, a interação é muito maior. É outro peso, realmente, da É interação. muito maior. E aí, quando as pessoas começam a perceber, eles falam, meu Deus, realmente eu preciso gravar vídeos. Não é mais uma opção não gravar. E é aí que a pessoa precisa destravar. E a boa notícia é que eu estou cansada de ver profissionais que antes eram duros e falavam, eu não consigo, eu não vou conseguir. Com o tempo, vai gravando, aquilo passa a fazer parte da rotina e depois vira uma coisa completamente automática. Ô, Karina, e tem dica também para destravar? Uma dica aí para o nosso público, destravar na hora de gravar vídeos? Mesmo. Vamos lá, vamos aproveitar a Karina aqui, que a agenda dela é disputada. Olha só, uma das coisas é olhar sempre para a lente. As pessoas geralmente olham para elas. Não, em vez de olhar para a sua imagem, a mulher às vezes fica, né, se ajeitando, falando, ai, porque meu cabelo tá assim, meu cabelo tá assado. Olha para a lente e... A lente da câmera. Para a lente da câmera mesmo. E trate a câmera como a sua melhor amiga. Então, imagina que você está batendo um papo com a sua melhor amiga para trazer um tom de proximidade, sabe? Não ter aquela coisa durona. Imagina a figura mental mesmo, que está ali uma amiga sua. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer uma dica de decoração, que vocês vão gostar bastante. E traz para a conversa. Anota os pontos principais. Se no começo você tiver dificuldade, coloca uma fichinha, sabe? Os pontos que você quer falar, vai batendo o olho, não tem problema, que é melhor do que ficar toda atrapalhada. Olhar para a lente, porque isso vai trazer de novo, olhar, vai trazer uma conexão, uma sensação de proximidade muito grande e colocar um tom de conversa.
Muito bom. Aí, mais uma dica. É uma aula, uma verdadeira Ela aula. vai cobrar da gente essa mentoria. Karina, claro, você tem toda essa bagagem, muita gente está esperando ainda para entrar no mercado de trabalho, nesse mercado de trabalho que vem vindo muita gente também que adora a comunicação, assim como nós, né, como você também, com certeza é apaixonada. Eu gostaria que você deixasse algumas dicas também para essas pessoas que estão buscando a ingressar também na comunicação. A comunicação é hoje a competência mais valorizada pelos empregadores. Isso quer dizer que quando eles pegam currículos em que uma pessoa tem mais experiência, mas na hora do olho no olho ela vai bem na entrevista, pode ser que ela desbanque uma pessoa mais experiente. Então, se prepare. Olhe nos olhos do entrevistado, dê a mão. Tudo bem? Bom dia, estou muito feliz de estar aqui. É isso aí. Olho no olho, mão firme, porque tem isso, né? Oi, tudo Pegar bom? sua ponta. Oi. Já começa, a entrevista começa ali no aperto de mão. Obrigada de Não é me apertar receber. também a mão do É, chefe, né? Esse é o Bruto, primeiro né? contato que você acha muito importante. É o então. primeiro contato, a postura. O Perfeito. pessoal mais jovem, nada de... Entendi. Parece óbvio, mas eu já tive relatos de jovens que, imagina, pensa bem, você é o recrutador de uma empresa, tem alguém assim na cadeira na hora de fazer entrevista. Já passou uma mensagem meio negativa. O nosso corpo chega primeiro. Antes da gente falar qualquer coisa, grande parte do que a gente diz não sai da nossa boca. Então, uma postura firme, que passa, né, credibilidade, e já dá a mão firme, olha nos olhos o tempo inteiro, não desvia o olhar. Se você desvia o olhar, você passa insegurança. E tudo que uma pessoa que vai te contratar quer é sentir segurança em você. Então, se você já chegar com essa firmeza, vai fazer diferença. Parece coisas simples, triviais, mas que às vezes não são. Olha no olho. Se prepara, estuda sobre a empresa. Boa. E passa ali no seu olhar a sua seriedade, a vontade que você tem de conquistar aquela vaga. Muito bom. Ó, hoje foi uma verdadeira aula aqui para todo mundo. Uma verdadeira aula. Que legal, que a gente bacana. poderia passar aqui, acho que horas, perguntando Tem dicas. assuntos e Porque, assuntos. eu sei que a agenda da Karina é muito ocupada, mas eu gostaria de fazer também uma perguntinha antes Vai da lá. gente caminhar para o fim. Porque eu vejo alguns vídeos na internet e eu quero tirar a dúvida com uma especialista em comunicação, que diz que o humor, ele quebra uma linha de seriedade, de uma palestra, de um discurso, e acaba criando vínculo com a pessoa, deixando o clima mais leve, mais propenso para fazer negócio, mais propenso para você se conectar com uma plateia. É verdade ou é mito? O humor, uma brincadeirinha... Pode funcionar sim, porém, o que é engraçado para umas pessoas não é engraçado para outras. Muito bem. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado com alguns temas, por exemplo, futebol, política, religião. Eu posso fazer uma piadinha do time, o Agnaldo vai gostar porque ele é do time, você não é. As polaridades, ela pode incomodar. As polaridades. E aí eu posso criar uma conexão com ele e me desconectar de você. Então, assim, tem que avaliar o público, saber quem são aquelas pessoas para você... Quebrar esse gelo, né? Exato. Então ou seja, esse seria o passo 2 da comunicação, né? Primeiro perde o medo, vai lá, fala, explora o palco, sem mão no bolso, depois leia bem o seu público para poder fazer as interações. Agora, né? tem pessoas que naturalmente já têm um humor assim na veia, digamos. Eu não sou assim. Mas já tem gente que é assim. Aí para essas pessoas é mais fácil quebrar o gelo, fazer uma brincadeira. E isso funciona. Sinceramente, eu acho que às vezes eu tenho mais facilidade fazendo desta forma do que de uma maneira mais formal. Aham. Mas aí você descobre... onde você pode ir, né? Você faz a leitura da pessoa, digamos assim, se a pessoa é mais séria, se a pessoa tá tensa, se a pessoa é mais aberta, se a pessoa é mais fechada. Se você sente alguém mais sério, você faz a brincadeira? Não, com certeza. Aí, se a pessoa não me der nenhuma abertura... Então, Perfeito. agora, se a pessoa já chega também nesse mesmo
ritmo, né? Nesse mesmo ritmo, nessa mesma sintonia. Então, tudo é leitura de pessoas. Um bom comunicador é um bom leitor de pessoas. Perfeito. O público, dependendo do público que está ali à frente, não é? Sim. Provavelmente você vai ter a sua ação. Você, Aguinaldo, que apresenta também como cerimonialista, né? Sim, sim. Tem eventos que são mais formais, Sim. que a plateia é mais formal. Tem eventos mais informais. Você pode ter um evento para crianças. Perfeito. Você pode ter um evento para jovens. Pode ter um evento para determinados tipos de profissão, por exemplo, os advogados, que têm uma coisa mais formal, até o jeito de se vestir. Então, a gente vai se adaptando. Um bom comunicador é um grande camaleão que Perfeito. se adapta a diferentes contextos de acordo com o perfil do público. Perfeito. É isso que eu disse exatamente no início, né? Quando você cria um personagem para atuar ali, porque dependendo do seu público, é o que ela está dizendo aí. Exatamente isso. Muito bem colocado mesmo. Nada melhor que falar com uma profissional, né, que está aqui vendo? com a gente. Bom, Karina, para encontrar você, onde as pessoas encontram você nas redes sociais, aí, enfim, para poder também procurar mais informações a respeito. Todas as minhas redes, Instagram, LinkedIn, o meu site é Karina Pachiega. Karina com K, Pachiega com CH. Vocês vão colocar na tela, né? Também, vai sim, colocar. claro, vai Então, ter ó, também aí toda. Olha aqui. Ó, Karina Pachiega, aqui o meu @, me procura nas redes. Gosto muito de conversar com as pessoas. Só me escrever que a gente conversa. Karina, Muito bom. obrigado pela sua disponibilidade de agenda para falar aqui com a gente. Foi muito bacana o nosso bate-papo. E já quero que você fique à vontade para voltar em 2026 e trazer mais dicas importantes de como se comunicar melhor no nosso ambiente corporativo, na nossa família. E também pedir para que você deixe uma mensagem de Feliz Pois é. Natal, porque já é semana que vem. Pois é, estamos aí. Aqui no Indaiatuba Podcast. Obrigado pela sua presença. Obrigada, adorei conversar com vocês. Feliz Natal, boa passagem de ano para vocês e que 2026 seja um ano de excelentes diálogos, de excelentes conversas, quando a gente se comunica melhor e coloca para fora o que a gente pensa, o que a gente sente, nossos relacionamentos ficam melhores, a gente se sente mais leve e se sente mais feliz. É um exercício, não é fácil, porém é uma busca que a gente deve ter de ter uma comunicação interna boa e externa com boas conversas. Essa é a mensagem que eu deixo para você. Ótimo, parabéns, muito obrigado aí mais uma vez, Karina, que aula maravilhosa aqui nesse dia especial, né? Bom, falando em dia especial, eu quero mais uma vez também convidar a todos a estarem acompanhando a gente pelas redes sociais nossas aqui também. Com certeza, Aguinaldo. Nós estamos no Instagram, que é o @7indaiatuba, e no YouTube. Aqui mesmo no YouTube você acompanha todos os nossos programas. Nós temos, sei lá, mais de 50, já chegamos a uns 100 programas. Com certeza. Mais de 100 programas aqui, de tudo quanto é jeito, com perfil de pessoa, de tudo quanto é história, profissão. Aqui a gente gosta de saber o lado pessoal, o lado profissional, porque a gente gosta de oferecer informação, lazer e cultura para as pessoas da cidade e da internet como um todo. Então, você que também está no trânsito, não tem muito tempo de assistir o podcast, a gente tá chique, Karina. Sabia que a gente é chique? A gente também tá com os nossos programas no Spotify. Pois Uau. Lá vai achando. A gente tem todos os nossos programas também no Spotify. Você pode acompanhar, pode pausar, pode voltar, pode rebobinar a fita. Na fita na passada, né? Antigo, hein? E, por favor, se inscrevam no nosso canal e não percam as notificações dos novos programas. E não é só o Indaiatuba Podcast. Nós temos o Fala Prefeito, nós temos a Agenda 7, nós temos o Momento Pipoca, ou seja, a TV7 Indaiatuba tá recheado de coisa boa. E semana que vem tem um programa especial. É semana que vem já com o Bom Velhinho? Ah, tem um bom velhinho participando com a gente. A gente recebeu a confirmação lá do Polo Norte que ele vai disponibilizar um espacinho na agenda dele. Não percam, imperdível aí os programas aqui da 7, gente. Mais uma vez, Karina, muito obrigado e nos veremos então no próximo programa. Esse especial também com o Bom Velhinho. Gente, um grande abraço a todos e até lá.